O vizinho chamou ele de louco por cavar o quintal sem parar. Mas o que ele encontrou? Antônio Pereira limpou o suor da testa com as costas da mão suja de terra, enquanto observava o buraco que havia se tornado sua obsessão nos últimos 3 meses. Aos 68 anos, suas costas doíam mais a cada dia, mas algo dentro dele o impedia de parar. Foi quando ouviu a voz conhecida de seu Valdecir, o vizinho do lado, gritando por cima da cerca de madeira que dividia os terrenos. "Ô Antônio, pelo amor de Deus, o senhor vai acabar cavando até o inferno desse jeito", disse o homem, balançando a cabeça em desaprovação. Antônio não respondeu. Já estava acostumado com os comentários. Há semanas que os vizinhos sussurravam pelas costas, alguns rindo, outros demonstrando preocupação fingida, mas nenhum deles sabia o que ele realmente procurava. O homem ficou maluco depois que a esposa partiu, murmurava a dona Sebastiana da Casa Amarela. 3 meses cavando que nem um cachorro procurando osso. Alguém devia chamar a filha dele que mora em São Paulo, comentava seu Joaquim da padaria. O Antônio não está bem da cabeça, mas Antônio conhecia cada palavra sussurrada, cada olhar de pena, cada comentário maldoso, e mesmo assim continuava, porque ele tinha algo que nenhum deles tinha: a carta. A carta que encontrou 3 meses atrás, escondida dentro de uma velha lata de biscoitos no sótão da casa, quando subia para procurar as roupas de inverno de Marlene, sua esposa que havia partido no ano anterior. A letra trêmula de seu pai, Pedro Pereira, ainda estava legível depois de tantos anos. "Meu filho, se você está lendo isto, é porque já não estou mais aqui. Sei que você sempre me achou um homem simples, mas guardei algo que pode salvar nossa família quando os tempos ficarem difíceis. Onde o sol nasce e a sombra da velha jabuticabeira encontra o poço antigo, está enterrado o que pode livrar vocês das dívidas. Não deixe ninguém saber." "Pedro?" Antônio dobrou a pá e se apoiou no cabo, observando o terreno ao redor. A jabuticabeira que seu pai mencionava não existia mais. Havia sido derrubada por um vendaval 10 anos antes. E o poço antigo estava entupido há décadas, coberto por uma tampa de concreto que ele mesmo havia colocado por segurança. Mas ele calculou. Observou a posição do sol todas as manhãs durante semanas, imaginando onde a sombra da antiga árvore cairia. E começou a cavar. O primeiro buraco não deu em nada. O segundo também não. Agora estava no 4º buraco, cada um mais fundo que o anterior, e sua determinação só aumentava a cada pasada. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. "Seu Antônio!" Uma voz feminina o chamou do portão da frente. Ele se virou e viu Carmen, a filha do meio do seu Valdecir, uma mulher de uns 45 anos que trabalhava como enfermeira no posto de saúde da cidade. Ela estava com uma expressão preocupada no rosto. "Carmen, minha filha, como vai você?" "Eu é que pergunto como o senhor vai, seu Antônio. Meu pai está preocupado com o senhor. Disse que o senhor não para de cavar há meses. Está se alimentando direito?" Antônio suspirou. Carmen sempre foi uma moça boa, diferente dos outros que só sabiam fofocar. Ela genuinamente se preocupava com ele. "Estou bem, minha filha, só cuidando do quintal." "Mas, seu Antônio, com todo respeito, isso não parece cuidado de quintal. O senhor cavou o terreno todo. E meu pai disse que o senhor fica aqui até de madrugada às vezes." Era verdade. Antônio mal dormia. Desde que encontrou a carta, uma urgência tomou conta dele. Como se o tempo estivesse se esgotando para algo que ele não conseguia definir. "Carmen, você sabe como é. Depois que a Marlene partiu, preciso me manter ocupado. O trabalho ajuda a não pensar." "Eu entendo, seu Antônio, mas..." Ela hesitou. "O senhor não acha que seria bom conversar com alguém? Tem uma psicóloga muito boa no posto que atende pessoas da terceira idade." Antônio sentiu um aperto no peito. Até Carmen achava que ele estava perdendo a razão. "Obrigado pela preocupação, minha filha. Mas estou bem. Só preciso terminar o que comecei." Carmen assentiu, mas ele viu a dúvida em seus olhos. Mais uma pessoa que não entendia, que não podia entender. Depois que ela se foi,
Antônio voltou ao buraco. Suas mãos, calejadas pelos anos de trabalho na oficina mecânica, doíam ao segurar a pá. Mas ele continuou. O terreno da família Pereira tinha 2.000 metros quadrados, herança de seu avô, que havia comprado a propriedade na década de 1940. A casa de madeira, construída pelo próprio Pedro na década de 1950, ainda era sólida, mas precisava de reparos que Antônio não tinha dinheiro para fazer. Desde que se aposentou da oficina, 5 anos antes, o dinheiro estava sempre curto. A aposentadoria mal cobria as despesas básicas e depois que Marlene ficou doente, as contas médicas consumiram todas as economias que eles tinham. Agora, 1 ano após perder a esposa, Antônio se via sozinho com dívidas que não sabia como pagar. O plano de saúde atrasado, a conta de luz em atraso, o IPTU vencido. E por isso, a carta de seu pai parecia uma bênção, ou uma maldição, dependendo de como se olhasse. O sol estava se pondo quando Antônio ouviu o som de um carro parando na frente da casa. Ele se levantou devagar, as articulações protestando, e foi até o portão. Um homem de terno claro desceu de um Corolla prata, ajeitando a gravata enquanto caminhava em direção à casa. Era Mário Brandão, o dono da loja de materiais de construção da cidade, um sujeito na casa dos 50 anos que sempre andava bem arrumado e falava alto demais. Boa tarde, seu Antônio. Como está o senhor? Bem, Mário. O que o traz aqui? Mário olhou para os buracos no quintal e balançou a cabeça com uma expressão que misturava pena e oportunismo. Olha, seu Antônio, vou direto ao ponto. Tenho uma proposta que pode resolver todos os seus problemas. Que tipo de proposta? Quero comprar seu terreno. Ofereço R$60.000 à vista. O senhor pode comprar uma casinha menor na cidade e ainda sobra dinheiro para viver tranquilo. Antônio sentiu um frio na espinha. R$60.000 era menos da metade do que o terreno valia, mesmo precisando de reparos. Não tenho interesse em vender, Mário. Seu Antônio, com todo respeito, o senhor precisa pensar com a cabeça fria. Esse terreno está virando um... Ele gesticulou para os buracos. Um campo minado. Os vizinhos estão preocupados. E, francamente, na idade do senhor, cuidar de um terreno desse tamanho é muita responsabilidade. Eu cuido muito bem da minha propriedade. Claro, mas pense bem. R$60.000 livres de qualquer dívida. O senhor pode recomeçar em um lugar menor, mais prático. E eu cuidaria de toda a papelada sem complicação para o senhor. Antônio estudou o rosto de Mário. Havia algo na insistência do homem que o incomodava. Era a 3ª vez em 2 meses que ele aparecia com propostas de compra, cada uma um pouco mais alta que a anterior, mas sempre muito abaixo do valor real. Como eu disse, não tenho interesse. Seu Antônio, posso falar francamente? Mário baixou a voz em tom conspiratório. As pessoas estão comentando sobre o senhor. Dizem que o senhor não está bem desde que Dona Marlene partiu. Talvez seja a hora de aceitar ajuda. Que tipo de ajuda? Bem, conheço uma casa de repouso excelente em Campinas. Lugar muito bem cuidado, profissionais especializados. Com o dinheiro da venda, o senhor poderia viver lá com todo o conforto e segurança. Antônio sentiu a raiva subir pelo peito. Casa de repouso. Era assim que queriam se livrar dele. Mário, vou pedir para você ir embora agora. E não quero mais propostas de compra. Seu Antônio, não se exalte. Estou só tentando ajudar. Mas pense no que eu disse. A oferta fica em aberto. Depois que Mário foi embora, Antônio ficou parado no portão, observando o carro sumir na poeira da estrada. Alguma coisa não estava certa. Por que aquele homem insistia tanto em comprar especificamente o seu terreno? Na manhã seguinte, Antônio acordou antes do sol nascer. Suas costas doíam, mas ele tinha uma energia renovada. Preparou um café forte, comeu 2 fatias de pão com margarina e foi para o quintal. O buraco atual tinha quase 2 metros de profundidade. Ele havia cavado metodicamente, criando degraus nas laterais para poder descer e continuar o trabalho. A terra vermelha da região dificultava o trabalho, especialmente depois das chuvas da semana anterior. Enquanto cavava, Antônio pensava na vida. 50 anos casado com Marlene, 2 filhos criados, uma vida de trabalho honesto na oficina mecânica do centro da cidade.
Nunca foi rico, mas sempre conseguiu sustentar a família com dignidade. Agora, aos 68 anos, se via sozinho pela primeira vez na vida adulta. Os filhos moravam longe, Ricardo no Rio de Janeiro, trabalhando em uma empresa de petróleo, e Patrícia em São Paulo, enfermeira em um hospital particular. Ambos tinham suas próprias famílias e responsabilidades. Antônio não queria incomodar os filhos com seus problemas financeiros. Eles já tinham ajudado muito durante a doença de Marlene, e ele sabia que não era justo continuar pedindo auxílio. Por isso, a carta de seu pai representava mais do que dinheiro. Representava independência, a possibilidade de resolver seus problemas sem precisar ser um fardo para ninguém. Às 10 da manhã, quando o sol já estava forte, Antônio parou para descansar. Sentou-se na beira do buraco, bebendo água de uma garrafa térmica, quando ouviu vozes vindas da rua. Coitado do seu Antônio, 3 meses cavando que nem louco. Alguém devia fazer alguma coisa. Isso não é normal. Minha irmã disse que viu ele cavando de madrugada com uma lanterna. Será que não tem algum problema na cabeça? Antônio suspirou. Os comentários eram sempre os mesmos. Ninguém tentava conversar com ele diretamente para entender o que estava acontecendo. Era mais fácil fofocarem e tirarem suas próprias conclusões. Ele estava prestes a voltar ao trabalho quando viu uma jovem se aproximando do portão. Era Júlia, de 19 anos, filha da dona Sebastiana. Uma moça estudada que cursava pedagogia na faculdade da cidade vizinha. Bom dia, seu Antônio. Posso conversar com o senhor? Claro, minha filha. Entre. Júlia entrou no terreno e olhou ao redor, observando os vários buracos em diferentes estágios de escavação. Seu Antônio, minha mãe me mandou vir aqui para... Bem, para ver como o senhor está. Ela está preocupada. Sua mãe é uma boa pessoa, Júlia. Diga a ela que estou bem. Mas o senhor realmente está bem? Perdão pela pergunta direta, mas todo mundo está comentando sobre... Ela apontou para os buracos. Sobre isso. Antônio olhou para a moça. Júlia sempre foi diferente dos outros. Mais respeitosa, mais cuidadosa com as palavras. Talvez ela pudesse entender. Júlia, posso confiar em você? Claro, seu Antônio. Se eu contar algo, você promete não sair falando por aí? Prometo. Antônio hesitou por um momento. Desde que encontrou a carta, não havia compartilhado o segredo com ninguém. Mas o peso de carregar tudo sozinho estava se tornando insuportável. Encontrei uma carta do meu pai, escrita antes dele partir. Ele escondeu algo enterrado aqui no terreno, algo que pode resolver meus problemas financeiros. Júlia ouviu em silêncio, sem demonstrar ceticismo ou julgamento. E o senhor acredita que essa carta é verdadeira? Meu pai era um homem honesto, Júlia. Ele nunca mentiria sobre algo assim. E além disso, Antônio olhou ao redor, certificando-se de que ninguém mais estava ouvindo. Tem algo estranho acontecendo. O Mário Brandão apareceu aqui 3 vezes tentando comprar o terreno por um preço muito baixo. Por que alguém teria tanto interesse assim? Júlia refletiu sobre as palavras dele. É verdade que é estranho. Minha mãe comentou que ele andou perguntando sobre o senhor na vizinhança, querendo saber sobre sua situação financeira, se o senhor tinha família por perto. Ele fez isso? Fez sim, e não foi discreto. Minha mãe ficou incomodada com as perguntas. Essa informação deixou Antônio ainda mais intrigado. Por que Mário estaria investigando sua vida pessoal antes de fazer uma proposta de compra? Júlia, você pode me fazer um favor? Claro. Pode ficar de olho se ele aparecer por aqui de novo, sem parecer que está vigiando, apenas observe. Posso sim. E seu Antônio, se o senhor precisar de ajuda com a escavação, posso pedir para meu primo Gabriel vir aqui. Ele é forte e trabalha na construção civil. Antônio sentiu uma pontada de emoção. Fazia tempo que alguém oferecia ajuda genuína, sem segundas intenções. Muito obrigado, minha filha. Mas preciso fazer isso sozinho. Por quê? Porque se realmente há algo enterrado aqui, não quero que mais ninguém saiba, até eu descobrir exatamente o que é. Júlia assentiu, compreendendo a lógica. Entendo. Mas se mudar de ideia, é só avisar. Depois que Júlia se foi, Antônio se sentiu um pouco menos sozinho.
Ter alguém que pelo menos não o considerava louco já era um alívio. O trabalho continuou pelos dias seguintes. Antônio havia desenvolvido um sistema. Cavava durante as manhãs, quando o sol não estava tão forte, descansava nas horas mais quentes e voltava ao trabalho no final da tarde. Na quinta-feira da semana seguinte, enquanto cavava, Antônio ouviu o som de um carro parando na frente da casa. Desta vez, era um Civic azul que ele não reconheceu. Uma mulher de aproximadamente 40 anos desceu do carro e caminhou em direção ao portão. Ela usava roupas sociais e carregava uma pasta de couro. Senhor Antônio Pereira? Sim, sou eu. Meu nome é Sandra Moura. Sou assistente social da prefeitura. Recebemos algumas ligações de pessoas preocupadas com sua situação. Antônio sentiu o estômago apertar. Assistente social. Isso não podia significar nada de bom. Que tipo de preocupações? Bem, nos relataram que o senhor está há meses realizando escavações no terreno sem aparente propósito. Alguns vizinhos estão preocupados com sua estabilidade mental. Eu estou reformando meu quintal. Isso é crime? Claro que não, senhor Antônio. Mas gostaria de conversar com o senhor, apenas para entender a situação e ver se precisamos oferecer algum tipo de apoio. Antônio a convidou para entrar na casa. A sala estava simples, mas limpa e organizada. Sandra olhou ao redor observando tudo com olhos profissionais. O senhor mora sozinho? Desde que minha esposa partiu, sim. Tem filhos? 2. Mas moram longe e têm suas próprias famílias. Entendo. E sobre as escavações no quintal, poderia me explicar qual é o objetivo? Antônio hesitou. Não podia contar sobre a carta sem parecer delirante. Estou procurando o melhor lugar para fazer um poço artesiano. A conta de água está cara e pensei que seria uma boa economia. Entendo. Mas não seria mais eficiente contratar uma empresa especializada para isso? Não tenho dinheiro para contratar empresa. Estou fazendo com meus próprios meios. Sandra anotou algo em seu bloco. Senhor Antônio, posso perguntar sobre sua situação financeira? Está difícil. A aposentadoria não dá para muita coisa, principalmente depois das despesas médicas da minha esposa. Tem dívidas? A pergunta deixou Antônio desconfortável, mas ele decidiu ser honesto. Algumas, mas estou me virando. Que tipo de dívidas? Plano de saúde em atraso, conta de luz e IPTU. Nada que não possa resolver. Sandra continuou anotando. Senhor Antônio, existe um programa da prefeitura que pode ajudar pessoas da terceira idade com dificuldades financeiras. Seria interessado em conhecer? Que tipo de programa? Auxílio para pagamento de contas básicas, suporte psicológico e, em casos mais graves, encaminhamento para residências especializadas, onde o senhor teria cuidado integral. Lá estava de novo. Residências especializadas. Todo mundo queria se livrar dele. Não tenho interesse em sair da minha casa. Entendo, mas gostaria que o senhor soubesse que existem opções, e também seria bom se o senhor considerasse conversar com um psicólogo. Às vezes, após perdas significativas como a de um cônjuge, algumas pessoas desenvolvem comportamentos compulsivos. Comportamentos compulsivos? Como escavar obsessivamente em busca de algo que pode não existir? Antônio sentiu a irritação crescer, mas se controlou. Sandra, com todo respeito, estou apenas cuidando da minha propriedade. Não vejo nada de anormal nisso. Claro, apenas deixo a orientação e vou deixar meu cartão caso mude de ideia sobre os programas de auxílio. Depois que ela se foi, Antônio ficou perturbado. As visitas estavam se tornando mais frequentes e mais invasivas. Primeiro Mário tentando comprar o terreno, agora a assistente social investigando sua vida. Alguém estava orquestrando uma campanha para tirá-lo de casa e ele precisava descobrir quem e por quê. Naquela noite, Antônio mal conseguiu dormir. Ficou na varanda dos fundos, observando o quintal à luz da lua. Os buracos pareciam crateras escuras na paisagem familiar que conhecia desde criança. Talvez todos tivessem razão. Talvez ele estivesse realmente perdendo a sanidade mental, cavando atrás de um tesouro que existia apenas na imaginação de um homem desesperado. Mas quando estava prestes a desistir,
Lembrou-se das palavras de seu pai escritas na carta: "Não deixe ninguém saber." Seu pai sabia que haveria pessoas interessadas no que estava enterrado. E talvez essas pessoas ainda estivessem por aí, esperando uma oportunidade. Na sexta-feira pela manhã, Antônio acordou determinado. Se havia algo no terreno, ele iria encontrar. E se não havia, pelo menos saberia que tentou tudo. Estava cavando há cerca de 1 hora, quando ouviu vozes vindas da cerca que dividia sua propriedade da casa do seu Valdecir. "Pai, você não pode deixar isso passar", dizia uma voz feminina que ele reconheceu como sendo da Carmen. "Filha, o homem não faz mal para ninguém", respondia Valdecir. "Mas pai, olha só isso. Ele cavou o quintal todo, isso não é normal. E se ele se machucar? E se cair em um dos buracos?" "Carmen tem razão", disse uma terceira voz, masculina. "Alguém precisa tomar uma atitude antes que aconteça algo pior." Antônio reconheceu a voz como sendo de Roberto, irmão mais novo de Carmen, que trabalhava como motorista de ônibus. "Vocês acham que eu deveria ligar para a filha dele?" perguntou Valdecir. "Acho que sim", respondeu Carmen. "A Patrícia precisa saber o que está acontecendo." Antônio sentiu o coração acelerar. Se ligassem para a Patrícia, ela viria de São Paulo e certamente o forçaria a parar com as escavações. Ou pior, poderia concordar em interná-lo em algum lugar. Ele precisava encontrar o que procurava antes que isso acontecesse. Durante o resto do dia, Antônio trabalhou com urgência renovada. Cavou mais fundo no buraco atual, removendo baldes e baldes de terra vermelha. No final da tarde, enquanto se preparava para parar o trabalho do dia, sua pá bateu em algo sólido. Não era uma pedra, tinha um som diferente, mais oco. Com o coração disparado, Antônio se abaixou e começou a remover a terra com as mãos. Aos poucos, revelou o que parecia ser uma superfície de madeira. Era uma tábua velha, mas ainda firme, medindo aproximadamente 1 metro por meio metro. Havia algo enterrado ali, exatamente onde seu pai indicou na carta. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Antônio trabalhou até o sol se pôr para remover completamente a terra ao redor da tábua de madeira. Suas mãos tremiam de emoção e ansiedade. Depois de 3 meses de escavações infrutíferas, finalmente havia encontrado algo. A tábua estava pregada com pregos enferrujados em uma estrutura que parecia ser uma caixa ou compartimento. Antônio subiu do buraco para pegar ferramentas adequadas, um martelo e uma alavanca pequena que usava na oficina. Voltando ao fundo do buraco, ele trabalhou cuidadosamente para remover a tábua sem danificar o que pudesse estar dentro. Os pregos antigos cederam com algum esforço e finalmente a tábua se soltou. Embaixo havia uma caixa de madeira, escura pela umidade dos anos, mas ainda intacta. Antônio a levantou com cuidado. Era pesada, certamente tinha algo dentro. Ele subiu do buraco carregando a caixa e a levou para dentro de casa. Colocou-a sobre a mesa da cozinha e ficou observando por alguns minutos, quase sem acreditar que finalmente havia encontrado o que procurava. A caixa tinha aproximadamente 50 centímetros de comprimento por 30 de largura e 20 de altura. A madeira estava manchada, mas as dobradiças de metal ainda funcionavam. Havia uma pequena fechadura, mas a chave não estava ali. Com cuidado, Antônio forçou a fechadura com uma chave de fenda pequena. Ela se abriu com um clique suave. Dentro da caixa, encontrou várias coisas embrulhadas em panos oleosos que tinham protegido o conteúdo da umidade. Suas mãos tremeram ao desembrulhar o primeiro item. Era um envelope lacrado com cera, ainda intacto depois de tantos anos. No envelope estava escrito com a letra de seu pai: "Para meu filho Antônio quando os tempos ficarem difíceis." Dentro do envelope havia outra carta, mais longa que a primeira, e junto com ela, um mapa desenhado à mão mostrando a propriedade da família com vários pontos marcados com um X. A carta dizia: "Meu querido filho, se você está lendo isto, significa que encontrou meu primeiro esconderijo, mas isto é apenas o começo. Durante anos, guardei aqui as coisas mais importantes da nossa família, não apenas dinheiro, mas documentos,
joias da sua mãe e evidências de negócios que podem valer muito mais do que você imagina. O terreno da nossa família vale muito mais do que parece. Seu avô, meu pai, comprou estas terras sabendo que havia ouro no subsolo. Não muito, mas o suficiente para que algumas pessoas tenham interesse. Por isso sempre guardei segredo sobre o verdadeiro valor da propriedade. No mapa que está junto com esta carta, marquei todos os lugares onde escondi coisas ao longo dos anos. Algumas são riquezas materiais, outras são documentos que provam nossos direitos sobre terras vizinhas que foram tomadas da família através de trapaças. Tenha cuidado, meu filho. Há pessoas que sabem sobre os segredos desta propriedade e farão de tudo para tirá-la de você. Não confie em ninguém que ofereça comprar o terreno por preço baixo. E quando encontrar tudo, procure um advogado de confiança para cuidar dos documentos. Sua mãe está enterrada no cemitério da cidade, mas o coração dela sempre esteve nesta terra. Proteja a nossa herança como ela protegeu nossa família, com amor e cuidado, seu pai, Pedro Pereira. Antônio leu a carta 3 vezes antes de conseguir processar completamente o que estava escrito. Seu pai havia escondido muito mais do que ele imaginava. E o mais importante, havia outras pessoas que sabiam sobre os segredos do terreno. Isso explicava a insistência de Mário Brandão em comprar a propriedade. Ele sabia alguma coisa. Antônio voltou à caixa e desembrulhou os outros itens. Encontrou um pequeno saco de couro contendo moedas de ouro antigas, várias joias que reconheceu como sendo de sua mãe, documentos de propriedade amarelados pelo tempo e uma segunda chave pequena. Mas o que mais o impressionou foi um documento datado de 1952, assinado por várias pessoas, incluindo o prefeito da época. Era um contrato de concessão que dava à família Pereira o direito de explorar minerais em um terreno de 20 hectares, que incluía não apenas sua propriedade atual, mas várias outras na região. Se este documento fosse válido, significava que sua família tinha direitos sobre uma área muito maior do que apenas seus 2.000 metros quadrados. Antônio estudou o mapa desenhado por seu pai. Havia 8 pontos marcados com X espalhados pela propriedade. Ele havia encontrado apenas um deles. Ainda restavam 7 esconderijos para descobrir. Mas agora ele entendia por que havia tanta pressão para que vendesse o terreno. E por que apareceu uma assistente social para investigá-lo? Alguém sabia sobre os segredos da família e estava tentando forçá-lo a sair dali antes que descobrisse tudo. Naquela noite, Antônio não conseguiu pregar o olho. Guardou a caixa e todos os documentos em um lugar seguro e ficou planejando os próximos passos. Primeiro, precisava encontrar os outros esconderijos marcados no mapa. Segundo, precisava entender melhor o valor legal dos documentos que encontrou. E terceiro, precisava descobrir exatamente quem mais sabia sobre os segredos do terreno. Na manhã seguinte, um sábado, Antônio começou o trabalho em um novo ponto marcado no mapa. Este ficava próximo à cerca dos fundos, embaixo do que hoje era um canteiro de flores que Marlene havia plantado anos antes. Com cuidado para não destruir completamente as plantas, ele começou a cavar. O trabalho era mais delicado aqui, pois a terra estava mais compactada e havia raízes das flores para contornar. Por volta das 9 da manhã, enquanto cavava, Antônio viu Júlia se aproximando pelo portão lateral. Bom dia, seu Antônio. Como está o trabalho? Bom dia, minha filha. Está indo bem. Júlia olhou para o novo buraco e depois para o homem. Seu Antônio, posso fazer uma pergunta? Claro. Ontem à noite vi movimento na sua casa muito tarde. Estava tudo bem? Antônio hesitou. Júlia havia prometido sigilo, mas será que poderia confiar completamente nela? Encontrei algo, Júlia. Encontrou o que procurava? Parte dele, sim, e descobri que há muito mais do que eu imaginava. Júlia desceu no buraco e se aproximou dele. Pode me contar? Antônio olhou ao redor, certificando-se de que ninguém mais estava por perto. Encontrei documentos que provam que minha família tem direitos sobre uma área muito maior do que apenas este terreno. E encontrei evidências de que há pessoas que sabem disso e querem me tirar daqui antes que eu descubra tudo.
Que tipo de evidências? O Mário Brandão não está tentando comprar meu terreno por acaso. Ele sabe de alguma coisa. E aposto que foi ele quem mandou a assistente social vir aqui. Júlia refletiu sobre essas informações. Seu Antônio, isso pode ser perigoso. Se realmente há pessoas interessadas em esconder algo, elas podem não gostar de saber que o senhor descobriu. Por isso preciso trabalhar rápido, encontrar tudo antes que tentem me impedir. O senhor tem certeza de que quer continuar sozinho? Posso chamar meu primo Gabriel para ajudar. Antônio olhou para Júlia. A moça tinha demonstrado lealdade e discrição até agora. Talvez fosse a hora de aceitar ajuda. Você confia no seu primo? Confio. Ele é uma boa pessoa e sabe guardar segredos. Então está bem. Pode chamá-lo. Mas antes ele precisa prometer que não vai comentar nada com ninguém. Ele vai prometer. Gabriel é assim, homem de palavra. Júlia saiu para buscar o primo e Antônio continuou cavando sozinho. Meia hora depois, ela voltou acompanhada de um rapaz moreno, forte, de uns 25 anos, usando roupas de trabalho. Seu Antônio, este é meu primo Gabriel. Gabriel cumprimentou o homem mais velho com respeito. Muito prazer, seu Antônio. A Júlia me contou que o senhor precisa de ajuda com umas escavações. Preciso sim, Gabriel. Mas antes de começar, você pode me prometer que tudo o que ver ou ouvir aqui vai ficar só entre nós? Prometo, senhor. Sou homem de palavra. Antônio estudou o rosto do jovem. Havia honestidade ali e uma tranquilidade que o fez se sentir confiante. Então está bem. Vou explicar a situação. Antônio contou para Gabriel a história da carta, dos documentos encontrados e das pressões que vinha sofrendo para vender o terreno. O jovem ouviu tudo em silêncio, sem demonstrar ceticismo. Entendo, seu Antônio. E onde precisamos cavar agora? Aqui mesmo onde eu estava trabalhando. Segundo o mapa, deve ter algo enterrado a cerca de 1,5 metro de profundidade. Gabriel pegou uma segunda pá que Antônio tinha e começou a trabalhar. O jovem era forte e experiente em trabalho pesado, e em pouco tempo eles haviam aprofundado significativamente a escavação. Por volta do meio-dia, a pá de Gabriel bateu em algo sólido. Seu Antônio, tem alguma coisa aqui. Eles removeram a terra com cuidado e descobriram outro compartimento, este feito de tijolos e cimento, mais elaborado que o primeiro. Isso aqui foi construído para durar muito tempo, comentou Gabriel, examinando a estrutura. Meu pai era pedreiro antes de ter a oficina, explicou Antônio. Ele sabia construir coisas bem feitas. Eles removeram a tampa de cimento e revelaram o interior do compartimento. Desta vez, havia 2 caixas, ambas maiores que a primeira. Vamos levar para dentro da casa, sugeriu Gabriel. Aqui no quintal alguém pode nos ver. Eles carregaram as caixas para a cozinha e as colocaram sobre a mesa ao lado da primeira. Antônio abriu a primeira caixa nova. Desta vez, encontrou principalmente documentos, escrituras antigas, contratos de compra e venda, recibos de pagamento e várias fotografias em preto e branco, mostrando a região em décadas passadas. Mas havia também um documento mais recente, datado de 1978, que fez Antônio parar de respirar por um momento. Era um relatório geológico oficial, assinado por um engenheiro de Minas, confirmando a presença de ouro em quantidade comercial no subsolo da região. O relatório recomendava exploração imediata e estimava o valor dos depósitos em uma quantia que, corrigida para os dias atuais, representaria milhões de reais. Gabriel, olha isso, disse Antônio, mostrando o relatório. Gabriel leu o documento com atenção. Seu Antônio, isso é muito dinheiro. Muito mesmo. Por isso querem me tirar daqui. Eles abriram a segunda caixa e encontraram mais surpresas. Barras pequenas de ouro que pareciam ter sido extraídas na própria propriedade, joias valiosas e uma quantia considerável em dinheiro de épocas diferentes, incluindo notas que não circulavam mais. Mas o que mais impressionou Antônio foi encontrar uma foto de seu pai junto com 4 outros homens, todos usando roupos de trabalho, em frente a uma entrada que parecia ser uma pequena mina. No verso da foto estava escrito: Sócios da Mina São Pedro,
1975. Seu pai tinha sócios na exploração do ouro, observou Gabriel. Aparentemente sim. E isso pode explicar muita coisa. Antônio examinou os rostos na fotografia. Um deles, ele reconheceu. Era um homem mais jovem, mas com características que lembravam muito o Mário Brandão. Júlia, você conhece o pai do Mário Brandão? Conhecia, seu Antônio. Ele partiu há uns 10 anos. Por que pergunta? Como era o nome dele? Manuel Brandão. Ele tinha uma empresa pequena de construção. Antônio mostrou a foto para Júlia e Gabriel. Este homem aqui se parece com o Mário? Júlia estudou a foto. Nossa, parece muito. Deve ser o pai dele mesmo. Agora tudo fazia sentido. Mário sabia sobre a mina de ouro porque seu pai havia sido sócio de Pedro Pereira na exploração. E provavelmente sabia que havia mais ouro na propriedade que nunca foi extraído. Gabriel, preciso encontrar os outros pontos marcados no mapa o mais rápido possível, disse Antônio. Se o Mário realmente sabe sobre a mina, ele pode tentar outras formas de me tirar daqui. Que outras formas? Não sei. Mas pessoas ambiciosas podem ser muito criativas quando há muito dinheiro envolvido. Eles passaram o resto do sábado e todo o domingo escavando nos pontos restantes marcados no mapa. Gabriel era incansável e, com sua ajuda, o trabalho avançou muito mais rapidamente. No terceiro ponto, encontraram ferramentas de mineração antigas e mais documentos. No quarto, descobriram uma entrada lacrada que parecia levar a um túnel. Isso aqui deve ser a entrada da mina, disse Gabriel, examinando a estrutura. Provavelmente. Mas vamos deixar para explorar isso depois. Primeiro preciso encontrar todos os esconderijos e entender completamente o que meu pai me deixou. No quinto ponto, próximo ao poço antigo, encontraram a maior surpresa até então. Uma caixa contendo o que parecia ser toda a papelada oficial da sociedade mineradora, incluindo licenças governamentais, relatórios de produção e, mais importante, um testamento de 1980, onde os 5 sócios originais definiam que, em caso de falecimento de qualquer um deles, sua parte na sociedade seria transferida integralmente para seus descendentes diretos. Gabriel, isso significa que eu sou dono de 20% de uma empresa de mineração que extraiu o ouro desta região durante anos. E os outros sócios? Segundo este documento, além do meu pai e do pai do Mário, havia 3 outros: Joaquim da Silva, Roberto Santos e Carlos Mendes. Conheço a família Santos, disse Júlia. O Roberto partiu há muitos anos, mas tem filhos que moram na região. E os outros? Joaquim da Silva não conheço. Carlos Mendes. Acho que tinha uma família que se mudou para São Paulo há muito tempo. Antônio organizou todos os documentos sobre a mesa da cozinha. Era muita informação para processar sozinho. Ele precisava de ajuda profissional para entender completamente o valor legal de tudo aquilo. Gabriel, você conhece algum advogado de confiança na região? Conheço um que é muito bom, Dr. Fernando Oliveira. Ele tem escritório na cidade vizinha e é conhecido por ser honesto. Você pode me apresentar a ele? Posso. Mas, seu Antônio, o senhor tem certeza de que quer expor tudo isso agora? Se o Mário realmente está tentando ficar com suas terras, ele pode intensificar as pressões quando souber que o senhor descobriu os documentos. Era uma preocupação válida. Antônio precisava pensar estrategicamente. Você tem razão. Primeiro vamos terminar de encontrar todos os esconderijos. Depois decidimos como proceder. Durante os próximos dias, eles encontraram os 3 últimos pontos marcados no mapa. Em cada um, havia mais evidências da riqueza oculta da família Pereira. Ouro, joias, dinheiro e, principalmente, documentos que comprovavam direitos sobre uma área muito maior do que apenas o terreno atual. Na quarta-feira, enquanto organizavam tudo o que haviam encontrado, Antônio recebeu uma visita inesperada. Era Patrícia, sua filha, que havia dirigido desde São Paulo após receber ligações de vizinhos preocupados. "Pai, o que está acontecendo aqui?" perguntou ela, olhando para o quintal cheio de buracos. "Patrícia, minha filha, que bom te ver, mas não esperava você aqui." "Pai, a Carmen, filha do seu Valdecir, me ligou. Disse que o senhor está cavando o quintal há meses
e que os vizinhos estão preocupados com sua saúde mental. Antônio suspirou. Havia chegado a hora de confiar na filha. Patrícia, venha cá dentro. Preciso te mostrar uma coisa. Ele levou a filha para a cozinha, onde todos os documentos e tesouros encontrados estavam organizados em várias caixas. Meu Deus do céu, pai! De onde veio tudo isso? Estava enterrado aqui no terreno. Seu avô escondeu tudo antes de partir. Antônio contou toda a história para Patrícia, mostrando as cartas, os mapas e os documentos. A filha ouviu tudo em estado de choque. Pai, isso é uma fortuna. Por que o avô nunca contou nada sobre isso? Aparentemente porque havia pessoas interessadas em tomar tudo da família. E pelo que descobri, essas pessoas ainda estão por aí. Que pessoas? O Mário Brandão, para começar. O pai dele era sócio do seu avô na mineração. E suspeito que ele sabe muito mais do que deixa transparecer. Patrícia examinou alguns documentos mais detalhadamente. Pai, isso precisa ser avaliado por um profissional. Tem documentos aqui que podem valer muito mais que o próprio ouro. Eu sei. O Gabriel conhece um advogado em quem confia. Gabriel? Um rapaz que tem me ajudado com as escavações. Pessoa de confiança. Neste momento, Gabriel e Júlia chegaram para continuar o trabalho do dia. Patrícia, estes são Gabriel e Júlia, que têm me ajudado muito. Patrícia cumprimentou os dois jovens e agradeceu pela ajuda que estavam dando a seu pai. Gabriel, meu pai disse que você conhece um advogado competente. Conheço sim. Dr. Fernando é muito respeitado na região. Você pode marcar uma reunião com ele para esta semana? Posso tentar. Gabriel ligou para o escritório do advogado e conseguiu marcar uma reunião para a sexta-feira à tarde. Enquanto isso, Patrícia ajudou o pai a organizar melhor todos os documentos, separando por tipo e data. Era um trabalho meticuloso, mas necessário para apresentar tudo de forma clara ao advogado. Na quinta-feira, Antônio estava no quintal, verificando se não havia deixado passar nenhum ponto do mapa, quando viu o Corolla prata de Mário Brandão estacionando na frente da casa. Desta vez, Mário não estava sozinho. Ele desceu do carro acompanhado de um homem mais velho de uns 60 anos, usando terno escuro e carregando uma pasta. Boa tarde, seu Antônio, disse Mário com um sorriso que não chegava aos olhos. Este é meu advogado, Dr. Silvério. Antônio sentiu um frio na espinha. Advogado, isso não era boa notícia. O que posso fazer pelos senhores? Bem, seu Antônio, temos uma proposta muito interessante para o senhor, disse Dr. Silvério. Meu cliente está disposto a aumentar significativamente sua oferta pelo terreno. Já disse que não tenho interesse em vender. Entendemos a resistência do senhor, mas precisamos esclarecer algumas questões legais, continuou o advogado. Recebemos informações de que o senhor está realizando escavações não autorizadas na propriedade. Estou trabalhando na minha própria terra. Sim, mas existem regulamentações municipais que exigem licenças para escavações que ultrapassem determinada profundidade. E também há questões ambientais a considerar. Que tipo de questões ambientais? Escavações irregulares podem contaminar o lençol freático da região. É uma preocupação da Vigilância Sanitária Municipal. Antônio percebeu onde a conversa estava indo. E o que isso tem a ver com a proposta de compra? Bem, se o senhor vender a propriedade para meu cliente, ele se responsabilizará por todos os custos de regularização e possíveis multas. Seria uma solução muito conveniente para o senhor. E se eu não vender? Então o senhor precisará lidar com as autoridades municipais sozinho. E isso pode ser muito custoso e complicado. Era chantagem disfarçada de proposta de negócio. Qual seria o novo valor oferecido? R$ 80 mil à vista, disse Mário rapidamente. Ainda é muito pouco. Senhor Antônio, com todo respeito, considerando os problemas legais que o senhor pode enfrentar, é uma oferta muito generosa, disse o advogado. Vou pensar na proposta. Claro. Mas não demore muito. As questões legais podem se complicar rapidamente. Depois que eles foram embora, Antônio ligou imediatamente para Patrícia. Filha, eles estão aumentando a pressão. Vieram aqui com um advogado ameaçando problemas com a prefeitura. Pai, isso só confirma que eles sabem sobre o valor real do terreno.
Precisamos acelerar nossa consulta com o Dr. Fernando. Gabriel conseguiu antecipar a reunião? Vou ligar para ele agora. Gabriel conseguiu remarcar a reunião para o dia seguinte, quinta-feira, pela manhã. Na sexta-feira, Antônio, Patrícia e Gabriel se dirigiram ao escritório do Dr. Fernando Oliveira, na cidade vizinha. O advogado era um homem na casa dos 50 anos, de aparência séria, mas com olhos bondosos que inspiravam confiança. Senhor Antônio, Gabriel me contou um pouco sobre sua situação por telefone. Pode me explicar detalhadamente o que está acontecendo? Antônio contou toda a história, desde o encontro da primeira carta até as recentes pressões de Mário Brandão. Mostrou todos os documentos encontrados e explicou sobre as ameaças legais que havia recebido. Dr. Fernando examinou cuidadosamente cada documento, fazendo anotações e fazendo perguntas específicas. Senhor Antônio, estes documentos são extraordinários. Se são autênticos, e tudo indica que são, sua família possui direitos sobre uma área muito valiosa e sobre uma operação de mineração que pode ainda estar ativa legalmente. Como assim ainda ativa? Segundo estes contratos de sociedade, a empresa nunca foi oficialmente dissolvida. E pelas licenças de exploração, os direitos minerários ainda estão válidos. E isso é bom? É excelente. Significa que o senhor não é apenas dono de uma propriedade rural. É sócio majoritário de uma empresa de mineração com direitos exploratórios sobre uma área de 20 hectares. Patrícia se inclinou para a frente na cadeira. Dr. Fernando, qual seria o valor aproximado de tudo isso? É difícil estimar sem uma avaliação técnica completa, mas considerando o preço atual do ouro e o tamanho da área com direitos minerários, estamos falando de milhões de reais, possivelmente dezenas de milhões. Antônio sentiu as pernas bambas. Doutor, e sobre as ameaças que recebi? Sobre licenças municipais e problemas ambientais? São intimidações sem base legal. O senhor estava escavando em sua própria propriedade, em profundidades que não exigem licenças especiais. E considerando que encontrou evidências de atividade minerária histórica, suas escavações podem ser classificadas como pesquisa arqueológica familiar, que é completamente legal. E o que devemos fazer agora? Primeiro, vamos registrar oficialmente a descoberta dos documentos junto aos órgãos competentes. Segundo, vamos requerer uma avaliação técnica da área. Terceiro, vamos iniciar o processo de reativação da empresa de mineração. E quarto, vamos entrar com uma ação para recuperar direitos sobre terras que podem ter sido vendidas irregularmente. Dr. Fernando, há algum risco para meu pai neste processo? Mínimo. Todos os documentos parecem estar em ordem. O maior risco é que outras pessoas interessadas tentem acelerar processos para complicar a situação. Por isso, recomendo que ajam rapidamente. Que tipo de outras pessoas? Pelos nomes mencionados nos documentos de sociedade, os descendentes dos outros sócios podem tentar reivindicar direitos. E pessoas que souberam da existência da mina podem tentar questionar a legitimidade dos direitos da família. Como o Mário Brandão. Exatamente. Se o pai dele realmente foi sócio, ele pode tentar provar que tem direitos sobre parte da operação. Mas os documentos provam que meu pai era o sócio majoritário. Sim, mas isso não impedirá que outras pessoas tentem questionar, por isso a velocidade é importante. Dr. Fernando elaborou um plano de ação para as próximas semanas. Primeiro, registrariam todos os documentos. Segundo, contratariam um geólogo para avaliar a área. Terceiro, buscariam informações sobre os outros sócios originais e seus descendentes. Uma pergunta, Dr. Fernando, disse Gabriel. E se o Mário Brandão tentar acelerar as pressões sobre o seu Antônio? Documentem tudo, gravem conversas se possível. Qualquer tentativa de coação ou intimidação pode ser usada contra ele. Eles saíram do escritório com um plano claro e a tranquilidade de saber que estavam no caminho certo. No caminho de volta, Patrícia conversou com o pai. Pai, vou ficar aqui por mais algumas semanas para ajudar com tudo isso. Já conversei com o hospital e consegui férias. Filha, você não precisa se preocupar comigo. Pai, agora não é mais questão de preocupação. É questão de negócios. Se isso for mesmo o que parece,
Nossa família vai mudar de vida completamente. Durante o fim de semana, eles organizaram melhor todos os achados e começaram o processo de documentação fotográfica de tudo, conforme orientação do advogado. Gabriel sugeriu que explorassem um pouco a entrada da mina que haviam encontrado, só para ter uma noção do tamanho da operação. Mas com muito cuidado, alertou Patrícia. Túneis antigos podem ser perigosos. Gabriel, que tinha experiência em construção, improvisou alguns equipamentos de segurança e desceu na entrada da mina com uma lanterna potente. Ele voltou 15 minutos depois com os olhos brilhando de emoção. Seu Antônio, isso aqui é muito maior do que imaginamos. Tem túneis que se estendem por centenas de metros e tem equipamentos antigos de mineração ainda lá embaixo. Que tipo de equipamentos? Carrinhos de mina, ferramentas, até mesmo alguns sacos que parecem ter ouro bruto dentro. Sacos de ouro? Parece que sim, mas vamos precisar de equipamentos adequados e autorização para explorar direito. Antônio mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. A cada descoberta, a herança de seu pai se revelava maior e mais valiosa. Na segunda-feira, Dr. Fernando ligou com novidades. Senhor Antônio, registrei todos os documentos e já fiz os primeiros requerimentos. E descobri algo interessante. Encontrei registros de que Mário Brandão já tentou requerer direitos minerários sobre terras próximas à sua, alegando ter documentos que comprovam sociedade histórica de seu pai com mineradores da região. Ele pode conseguir esses direitos, não com os documentos que você encontrou. Na verdade, os documentos dele podem ser questionados como falsos, já que você tem os originais que provam a sociedade real. Isso é bom? É muito bom. Significa que podemos não apenas proteger seus direitos, mas também questionar tentativas anteriores dele de explorar terras que legalmente pertencem à sua família. Durante a semana seguinte, muita coisa aconteceu rapidamente. O geólogo contratado por Dr. Fernando visitou a propriedade e confirmou a presença de ouro em quantidade significativa. O relatório preliminary estimou o valor dos depósitos em uma quantia que fez Antônio precisar se sentar ao ler. 42 milhões de reais. Era uma fortuna que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de seus filhos e netos. Mas com as boas notícias vieram também novas pressões. Mário Brandão intensificou suas visitas, agora sempre acompanhado do advogado, fazendo ofertas cada vez mais altas pelo terreno. Senhor Antônio, minha oferta final é de 150 mil reais, disse ele na quinta-feira. É muito mais do que qualquer terreno da região vale. Mário, já disse que não tenho interesse. Senhor Antônio, não torne isso mais difícil do que precisa ser, disse o advogado Silvério. Temos documentos que comprovam direitos da família Brandão sobre parte dessa propriedade. Podemos resolver isso amigavelmente ou precisaremos recorrer à justiça. Era a primeira vez que mencionavam documentos próprios. Que documentos? Comprovantes de sociedade entre seu pai e o pai do Mário na exploração de ouro desta região. Posso ver esses documentos? Claro. O advogado abriu sua pasta e mostrou alguns papéis. Antônio os examinou cuidadosamente e depois sorriu. Estes documentos são cópias. E incompletos. Como assim incompletos? Falta a parte onde está descrito que meu pai era o sócio majoritário com 60% da sociedade. E falta a cláusula que transfere automaticamente as cotas dos sócios falecidos para seus descendentes diretos. O advogado e Mário trocaram olhares desconfortáveis. Senhor Antônio, o senhor tem documentos que comprovem isso? Tenho os originais completos. A expressão de Mário mudou completamente. A máscara de simpatia caiu, revelando irritação e algo que parecia ser medo. Que originais? Os que meu pai guardou antes de partir. Documentos que vocês provavelmente achavam que não existiam mais. Mário se levantou bruscamente. Silvério, vamos embora. Precisamos reavaliar a situação. Depois que eles saíram, Antônio ligou imediatamente para Dr. Fernando. Doutor, eles têm documentos. Incompletos, mas têm. Como conseguiram cópias dos documentos originais? Boa pergunta. Alguém teve acesso aos originais em algum momento para fazer essas cópias. Senhor Antônio,
Isso pode significar que houve uma tentativa de roubo ou falsificação anterior. Vamos investigar. Dr. Fernando descobriu que 3 anos antes houve um arrombamento na casa paroquial da cidade, onde ficavam guardados documentos antigos da região. Na época, a polícia não conseguiu identificar o que havia sido roubado, pois a maioria dos documentos não tinha um inventário detalhado. É possível que nessa ocasião tenham roubado cópias de documentos da sua família que estavam arquivados na igreja. Mas por que estariam documentos da minha família na igreja? Antigamente, era comum que famílias entregassem cópias de documentos importantes para a igreja guardar, como uma forma de proteção contra incêndios ou outros acidentes. Isso explicava como Mário conseguiu acesso a informações sobre a sociedade mineradora, mas apenas informações parciais. Na semana seguinte, Dr. Fernando conseguiu uma ordem judicial para investigar a autenticidade dos documentos apresentados por Mário. A análise pericial revelou que eram cópias alteradas, onde partes importantes haviam sido removidas ou modificadas. Senhor Antônio, isso é falsificação de documentos. Podemos abrir um processo criminal contra eles. Dr. Fernando, prefiro focar em proteger nossos direitos. Não quero complicações desnecessárias. Entendo, mas a falsificação dos documentos fortalece muito nossa posição para questionar qualquer tentativa deles de reivindicar direitos sobre suas terras. Durante esse período, outros desenvolvimentos interessantes aconteceram. Gabriel, que havia se interessado cada vez mais pela história da mina, conseguiu localizar Roberto Santos Júnior, filho de um dos sócios originais da mineradora. Roberto Júnior era um homem na casa dos 60 anos, que morava em uma cidade próxima e trabalhava como engenheiro aposentado. Quando soube da descoberta dos documentos, ele se interessou em conhecer Antônio. Senhor Antônio, meu pai sempre falava sobre a mina, mas nunca tivemos acesso aos documentos. Depois que ele partiu, tentamos várias vezes descobrir o que havia acontecido com a sociedade. E agora que sabemos, como quer proceder? Bem, segundo os documentos que o senhor encontrou, minha família tem direito a 15% da sociedade. Mas não estou interessado em complicar sua vida. O senhor fez todo o trabalho de encontrar os documentos e reativar a empresa. Roberto Júnior era um homem honesto e pragmático. Ele propôs uma sociedade onde receberia apenas 5% dos lucros da mineração, permitindo que Antônio mantivesse o controle majoritário. É uma proposta justa, Roberto. Aceito. E há mais uma coisa, senhor Antônio. Meu pai me deixou alguns documentos da época da mineração. Não são os contratos principais, mas são relatórios técnicos que podem ser úteis. Roberto Júnior trouxe uma caixa com mapas detalhados da mina, relatórios de produção e correspondências entre os sócios originais. Entre esses documentos, encontraram evidências de que a mineração havia sido interrompida não por falta de ouro, mas por pressões políticas da época. Meu pai escreveu aqui que alguns políticos locais estavam exigindo propinas muito altas para manter as licenças de exploração ativas. Os sócios decidiram parar temporariamente até a situação política se acalmar. Mas nunca reativaram. Aparentemente não tiveram tempo. Seu pai partiu logo depois, e os outros sócios se dispersaram. Isso explicava por que havia tanto ouro ainda na mina. A operação havia sido interrompida quando ainda era lucrativa. Com as informações de Roberto Júnior e a análise técnica do geólogo, Dr. Fernando conseguiu acelerar o processo de reativação legal da empresa mineradora. Senhor Antônio, em 2 semanas devemos ter todas as licenças atualizadas e a autorização para retomar a exploração. E o Mário Brandão? Depois da descoberta das falsificações documentais, ele retirou todas as reivindicações. Aparentemente não quer se arriscar a responder criminalmente pelas falsificações. 3 semanas depois, a mineradora São Pedro estava oficialmente reativada, com Antônio como presidente e Roberto Júnior como vice-presidente. O primeiro mês de exploração controlada rendeu o suficiente para quitar todas as dívidas de Antônio e ainda deixar uma reserva significativa. Mas a mudança na vida de Antônio foi além do aspecto financeiro. A descoberta dos tesouros de seu pai havia trazido propósito renovado à sua vida.
Ele se sentia conectado com a história da família de uma forma que nunca experimentara antes. Patrícia decidiu se mudar definitivamente de São Paulo para ajudar a administrar os negócios da família. Ela vendeu seu apartamento na capital e construiu uma casa nova no terreno da família, próxima à casa original. Gabriel foi contratado como supervisor de operações da mina, e Júlia conseguiu uma bolsa de estudos para continuar sua formação em pedagogia, custeada pela empresa familiar. Gabriel, você sabe que mudou minha vida, né? Disse Antônio em uma das manhãs, enquanto observavam o trabalho na mina. O Senhor que mudou a minha, seu Antônio. Nunca pensei que poderia fazer parte de algo assim. Você merece, meu filho. Sua honestidade e lealdade foram fundamentais para tudo isso. A mina reativada trouxe desenvolvimento para toda a região. Antônio contratou preferencialmente moradores locais, gerando empregos e renda para muitas famílias. Ele também criou um fundo comunitário, destinando parte dos lucros da mineração para melhorias na infraestrutura local. Pavimentação de ruas, reforma da escola, ampliação do posto de saúde. Seu Antônio virou o benfeitor da cidade, comentava Dona Sebastiana, que agora olhava para ele com admiração em vez de pena. Ele sempre foi um bom homem, respondia Carmen. Só precisava de uma oportunidade para mostrar isso. O próprio seu Valdecir, vizinho que havia manifestado preocupação com as escavações de Antônio, agora ajudava voluntariamente com a segurança da propriedade. Antônio, me perdoe por ter duvidado do senhor, disse ele um dia. O senhor sabia o que estava fazendo o tempo todo. Valdecir, não precisa se desculpar. Eu entendo a preocupação de vocês. Se fosse o contrário, eu também ficaria preocupado. 6 meses após a descoberta da primeira caixa, Antônio estava em sua varanda, observando o movimento na propriedade. A casa havia sido reformada. O quintal tinha agora jardins bem cuidados, onde antes havia buracos, e a entrada da mina funcionava com equipamentos modernos e segurança adequada. Patrícia se aproximou com uma xícara de café para o pai. Em que está pensando, pai? Estou pensando na sua mãe. Como ela ficaria feliz em ver tudo isso? Ela ficaria orgulhosa do senhor, pai. Muito orgulhosa. Sabe o que mais me deixa feliz, filha? O quê? Não é o dinheiro. É saber que consegui honrar a confiança do meu pai. Ele deixou essa responsabilidade para mim e eu consegui cumprir. E conseguiu muito mais que isso, pai. O Senhor transformou a vida de muita gente. Era verdade. A reativação da mina havia gerado mais de 50 empregos diretos na região. O fundo comunitário já havia financiado a construção de uma nova biblioteca e a reforma completa da escola local. Antônio também havia criado um programa de bolsas de estudos para jovens da região, inspirado em Júlia e Gabriel, que mostraram que havia muito talento local, precisando apenas de oportunidades. Pai, chegou uma carta para o senhor, disse Patrícia, trazendo um envelope oficial. Era da prefeitura municipal. Antônio abriu com certa apreensão, mas o conteúdo o surpreendeu positivamente. Era um convite para receber o título de cidadão honorário da cidade, em reconhecimento pelos serviços prestados ao desenvolvimento local. Olha só, filha, quem diria que o velho louco que cavava buracos no quintal seria homenageado pela prefeitura? O senhor nunca foi louco, pai. Era só um homem que sabia onde estava indo. Na cerimônia de entrega do título, uma semana depois, Antônio foi aplaudido de pé por uma plateia que incluía muitas das pessoas que antes duvidavam de sua sanidade mental. Em seu discurso, ele falou sobre perseverança, sobre a importância de confiar na intuição e sobre como as melhores descobertas da vida muitas vezes estão enterradas bem debaixo de nossos pés. Quando comecei a cavar, muitos pensaram que eu havia perdido o juízo, e eu entendo por que pensaram isso. Um homem de 68 anos cavando o quintal durante meses realmente parece coisa de louco. A plateia riu. Mas às vezes na vida, precisamos parecer loucos para os outros para conseguir fazer o que é certo para nós. E às vezes, o que parece loucura é, na verdade, sabedoria disfarçada. Meu pai me ensinou que a verdadeira riqueza não está apenas no dinheiro que guardamos, mas na coragem que temos de buscar nossos sonhos, mesmo quando ninguém mais acredita neles.
E ensinou também que a maior herança que podemos deixar para nossos filhos não são apenas bens materiais, mas valores como honestidade, perseverança e a disposição para ajudar os outros. Após a cerimônia, muitas pessoas se aproximaram para cumprimentar Antônio. Entre elas estava Mário Brandão. Seu Antônio, gostaria de me desculpar pelo que aconteceu, disse ele genuinamente constrangido. Mário, o que passou, passou. Você agiu por desespero, não por maldade. O senhor é muito generoso. Sei que não mereço, mas gostaria de saber se haveria alguma oportunidade de trabalho na sua empresa. Antônio olhou para o homem que havia tentado tirá-lo de suas terras. Via nele não mais um inimigo, mas alguém que havia cometido erros por pressões financeiras que ele próprio conhecia bem. Mário, vou pensar no seu pedido, mas primeiro você precisa resolver completamente a questão das falsificações documentais. Já estou cuidando disso com meu advogado. Queremos reparar todos os danos causados. 3 meses depois, Mário foi contratado como supervisor de vendas da mineradora, usando seus conhecimentos do mercado de materiais de construção para expandir os negócios da empresa. Às vezes, o perdão é mais transformador que a vingança, comentou Patrícia. Seu avô sempre dizia que guardar rancor é como carregar pedras nas costas. Só serve para nos fazer andar mais devagar. 1 ano após a descoberta da primeira carta, Antônio organizou uma grande festa na propriedade para celebrar o aniversário da reativação da mina. Convidou toda a comunidade, todos os funcionários e suas famílias. Durante a festa, ele fez um brinde especial. Quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui hoje. Algumas me ajudaram diretamente, outras me deram lições importantes sobre paciência e perseverança. Mas quero agradecer especialmente a 3 pessoas que foram fundamentais nesta jornada. Gabriel, que me ajudou quando mais precisava, Júlia, que acreditou em mim quando poucos acreditavam, e minha filha Patrícia, que deixou sua vida na cidade grande para construir algo novo aqui comigo. E quero fazer um anúncio. Estamos criando uma fundação educacional que vai oferecer cursos técnicos gratuitos para jovens da região. Queremos que as próximas gerações tenham as oportunidades que talvez não tivemos. A multidão aplaudiu entusiasmada. Gabriel se aproximou do microfone. Seu Antônio, posso falar uma coisa? Claro, meu filho. Quando conheci o senhor, achei que estava apenas ajudando um senhor simpático com uns buracos no quintal. Mas, na verdade, o senhor estava me ensinando a maior lição da minha vida. Que vale a pena acreditar nos nossos sonhos, mesmo quando eles parecem impossíveis. E, mais importante, o senhor me ensinou que a verdadeira riqueza está em construir algo que beneficie outras pessoas, não apenas nós mesmos. Júlia também pediu para falar. Seu Antônio, o senhor mudou a minha percepção sobre idade e sabedoria. Eu achava que pessoas mais velhas estavam presas ao passado, mas o senhor me mostrou que a experiência pode ser o melhor guia para construir o futuro. E me ensinou que, às vezes, as pessoas que parecem estar fazendo coisas estranhas estão, na verdade, sendo mais sábias que as que fazem apenas o que todos esperam. No final da festa, quando já estava anoitecendo e a maioria dos convidados havia ido embora, Antônio ficou sozinho na varanda observando a propriedade. A casa de madeira agora estava cercada por jardins bem cuidados. A entrada da mina funcionava de forma discreta e eficiente. Havia uma segunda casa onde Patrícia morava com os filhos, que vinham visitá-la regularmente. Ele pensou em Marlene, imaginando como ela reagiria a todas as mudanças. Certamente ficaria impressionada com a transformação, mas provavelmente o que mais a alegraria seria ver como a família se uniu e como a comunidade se beneficiou. Patrícia se aproximou e sentou ao lado do pai. Pai, conseguimos muito mais do que o vovô Pedro poderia ter imaginado. Conseguimos, filha. Mas sabe o que é mais impressionante? O quê? Como uma simples carta escondida no sótão pode mudar o destino de tantas pessoas. Não foi só a carta, pai. Foi sua coragem de acreditar nela e persistir até o final. E foi sorte de ter pessoas boas ao meu redor quando precisei. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos,
observando as estrelas que começavam a aparecer no céu. Pai, posso perguntar uma coisa? Claro. O senhor sente falta daquela época quando estava cavando sozinho? Antes de toda essa confusão de negócios e responsabilidades? Antônio refletiu sobre a pergunta. Sabe, filha, aquela época foi muito importante. Me ensinou que ainda tinha força e determinação que nem eu sabia que possuía, mas não sinto falta da solidão. Prefiro 1000 vezes ter vocês todos aqui, construindo algo juntos, do que estar sozinho com meus buracos no quintal. Mesmo sabendo que agora tem muito mais responsabilidades, responsabilidades compartilhadas são mais leves que solidão, mesmo quando é uma solidão com propósito. Na manhã seguinte, Antônio acordou cedo e foi caminhar pelo terreno, como fazia todas as manhãs desde que a rotina de escavações havia terminado. Parou no local onde havia cavado o primeiro buraco, 3 meses depois de encontrar a carta de seu pai. Agora ali havia um pequeno jardim com uma placa que dizia: "Em memória de Pedro Pereira, que soube guardar o futuro da família." Gabriel se aproximou, como fazia todas as manhãs, para discutir as atividades do dia na mina. "Bom dia, seu Antônio. Como dormiu?" "Muito bem, Gabriel. E você?" "Bem também. Seu Antônio, posso contar uma coisa?" "Claro." "Ontem, depois da festa, fiquei pensando em tudo o que aconteceu neste ano. E me dei conta de uma coisa. O senhor não encontrou apenas um tesouro enterrado." "Como assim?" "O senhor encontrou uma forma de transformar um tesouro individual em riqueza comunitária. Isso é muito mais valioso que ouro." Antônio sorriu. "Gabriel, você está ficando filósofo. Estou aprendendo com o mestre." Eles caminharam juntos em direção à entrada da mina, onde já havia movimento de funcionários se preparando para mais um dia de trabalho. "Gabriel, você se arrepende de ter me ajudado naquele primeiro dia?" "Pelo contrário, seu Antônio. Foi a melhor decisão que já tomei na vida. Mudou tudo para mim." "Como assim?" "Antes de conhecer o senhor, eu trabalhava só para sobreviver. Agora trabalho para construir algo que vai durar muito tempo e beneficiar muitas pessoas. É uma sensação completamente diferente. E o senhor me ensinou que idade é só um número. O que importa é ter propósito e coragem para perseguir nossos objetivos." Antônio se sentiu emocionado com as palavras do jovem. "Gabriel, você sabe que para mim você é como um filho, né?" "Eu sei, seu Antônio. E o senhor é como um segundo pai para mim." Eles chegaram à entrada da mina, onde Roberto Júnior já estava conversando com os engenheiros sobre o trabalho do dia. "Bom dia, sócios," cumprimentou Roberto Júnior. "Bom dia, Roberto. Como estão as coisas hoje?" "Muito bem. Os geólogos encontraram mais uma veia de ouro ontem. Parece que vamos ter trabalho para muitos anos ainda." "E os equipamentos novos?" "Chegam na próxima semana. Com eles vamos conseguir aumentar a produção e manter a segurança em níveis ainda melhores." Antônio observou a movimentação ao redor da mina. 52 pessoas trabalhavam ali diretamente e muitas outras se beneficiavam indiretamente através de fornecedores locais. O que havia começado como a busca desesperada de um homem solitário havia se transformado em uma empresa próspera que sustentava dezenas de famílias. "Roberto, às vezes ainda não acredito que tudo isso é real." "Pois acredite, Antônio. E o mais impressionante é que ainda estamos no começo. Com a expansão que estamos planejando, podemos dobrar o número de empregos no próximo ano." Patrícia chegou com os relatórios financeiros do mês anterior. "Pai, os números continuam crescendo. Este mês batemos recorde de produção e lucratividade." "E o fundo comunitário?" "Também cresceu significativamente. Já temos recursos aprovados para construir o centro comunitário que o pessoal da cidade estava pedindo." "Ótimo. E a fundação educacional?" "Já temos 15 jovens inscritos para os cursos técnicos. A procura está sendo maior do que esperávamos." Antônio se sentia realizado vendo como seus descendentes tinham abraçado a missão de usar a riqueza encontrada para beneficiar a comunidade. "Patrícia, você não sente falta da vida em São Paulo?" "Às vezes sinto falta dos amigos e da agitação da cidade grande, mas não troco a vida que construímos aqui por nada." "Por quê?" "Porque em São Paulo eu era apenas mais uma enfermeira em um hospital grande. Aqui faço parte de algo que está transformando a vida de uma comunidade inteira."
E além disso, meus filhos estão crescendo próximos do avô e aprendendo valores que seriam difíceis de ensinar na cidade grande. Durante a tarde, Antônio recebeu uma ligação inesperada. Era Ricardo, seu filho, que morava no Rio de Janeiro. Pai, como está a mineradora? Indo muito bem, meu filho. Por que pergunta? Pai, estou pensando em me mudar para aí também. Como assim? A empresa de petróleo onde trabalho está passando por uma reestruturação. Estão oferecendo demissões voluntárias com boas indenizações. E eu tenho estado pensando muito sobre tudo o que está acontecendo aí. E chegou a que conclusão? Que talvez seja a hora de voltar para casa e ajudar a família a construir algo duradouro. Antônio ficou emocionado com a ligação. Ter os dois filhos próximos, trabalhando juntos em um projeto familiar, era mais do que ele poderia ter sonhado um ano antes. Ricardo, você seria muito bem-vindo aqui. Temos muito trabalho e muitas oportunidades. Pai, posso perguntar uma coisa? Claro. O senhor está feliz com tudo que conseguiu? A pergunta fez Antônio parar para refletir. Sabe, filho, felicidade é uma palavra complicada. Eu sinto realização, sinto propósito, sinto gratidão. E sinto que finalmente entendi qual era meu papel na vida. Que papel? Ser um elo entre o passado e o futuro da família. Seu avô plantou sementes que eu consegui fazer germinar. E agora vocês vão cuidar para que cresçam e beneficiem muitas gerações. É uma responsabilidade grande, pai. É, mas é uma responsabilidade compartilhada. E isso faz toda a diferença. Uma semana depois, Ricardo chegou com a família para visitar e decidir sobre a mudança. Seus dois filhos adolescentes ficaram impressionados com a propriedade e com toda a operação da mina. Vovô, o senhor realmente encontrou tudo isso cavando o quintal? Perguntou Marina, de 15 anos. Foi assim mesmo, minha neta. Mas como o senhor sabia que ia encontrar alguma coisa? Na verdade, eu não sabia. Só tinha fé na palavra do seu bisavô. E se não tivesse encontrado nada? A pergunta fez Antônio pensar. Sabe, Marina, acho que mesmo se não tivesse encontrado nada, o processo teria valido a pena. Por quê? Porque me ensinou que ainda tinha energia e determinação para lutar pelos meus sonhos. E me mostrou quem eram as pessoas que realmente se importavam comigo. O neto mais novo, Rodrigo, de 13 anos, estava fascinado com a mina. Vovô, posso descer na mina para ver como é? Pode sim, mas só acompanhado do Gabriel e com todos os equipamentos de segurança. O Gabriel é legal, ele me explicou como funciona toda a operação. Gabriel é uma pessoa muito especial, Rodrigo. Ele me ajudou quando mais precisei. Vovô, o senhor vai me ensinar a trabalhar na mineradora? Se for isso que você quiser, vou ensinar tudo o que sei. Mas primeiro você precisa terminar os estudos. Vou estudar muito para poder ajudar a família. Conversas como essa se repetiam com frequência. A descoberta do tesouro havia unido a família de uma forma que Antônio nunca havia experimentado antes. Uma noite, durante o jantar com toda a família reunida, Patrícia fez uma observação. Pai, ontem estava vendo as fotos de quando começou a cavar. O senhor parecia muito triste e solitário. Era exatamente como me sentia, filha. E agora? Agora me sinto completo, como se finalmente tivesse encontrado meu lugar no mundo. Ricardo, que havia decidido se mudar definitivamente para a região, comentou. Pai, o senhor transformou uma perda em uma bênção. Como assim? A partida da mamãe o deixou sozinho e desesperado. Mas foi essa solidão que o fez se agarrar à carta do vovô com tanta determinação. Se a mamãe ainda estivesse aqui, talvez o senhor nunca tivesse tido coragem de cavar o quintal inteiro procurando por tesouros enterrados. A observação de Ricardo fez sentido. Marlene sempre foi uma mulher prática, que provavelmente teria desencorajado uma busca que parecia tão improvável. Seu filho pode ter razão, pai, concordou Patrícia. Às vezes a vida nos coloca em situações que parecem terríveis, mas que, na verdade, nos preparam para oportunidades que não podíamos imaginar. Gabriel, que havia sido convidado para o jantar, acrescentou. Seu Antônio, posso dizer que o senhor me ensinou isso também. Quando meus pais partiram em um acidente há 2 anos, achei que minha vida havia acabado.
Mas foi isso que me fez valorizar mais as pessoas boas que apareceram no meu caminho e me fez trabalhar com mais dedicação para construir uma vida estável. Júlia, que também estava na mesa, completou: Acho que todos nós aprendemos que as dificuldades podem ser oportunidades disfarçadas. O importante é não desistir na primeira frustração. Antônio olhou ao redor da mesa. Sua família biológica, sua família adotiva e amigos que se tornaram tão próximos quanto parentes. Era mais riqueza do que qualquer quantidade de ouro poderia representar. 2 anos após a descoberta da primeira carta, a mineradora São Pedro havia se tornado uma das empresas mais respeitadas da região, não apenas pela lucratividade, mas principalmente pela responsabilidade social. A Fundação Educacional havia formado sua primeira turma de técnicos e todos os formandos conseguiram empregos bem remunerados na região. O centro comunitário estava funcionando e oferecia atividades para todas as idades, desde aulas de informática para idosos até oficinas de arte para crianças. A biblioteca havia triplicado seu acervo e se tornado ponto de referência para estudantes de várias cidades vizinhas. Pai, ontem recebi uma ligação da Universidade Estadual, contou Patrícia durante uma reunião familiar. Eles querem fazer uma parceria conosco para criar um curso de engenharia de minas aqui na região. Seria interessante. Assim formaríamos nossos próprios profissionais especializados. E também atrairíamos jovens de outras cidades, gerando ainda mais desenvolvimento para a região. Gabriel, que agora era considerado oficialmente parte da família, teve uma ideia. Seu Antônio, que tal se criássemos um museu contando a história da descoberta do tesouro e da reativação da mina? Um museu? Sim. Seria interessante para o turismo local e também para preservar a história da família e da região. E podíamos incluir a história dos outros mineradores antigos da região, sugeriu Roberto Júnior. Meu pai deixou muitas fotos e documentos que seriam úteis. A ideia agradou a todos. Em 6 meses, o Museu da Mineração São Pedro estava funcionando em um prédio construído especificamente para isso, na entrada da propriedade. O museu contava a história da mineração na região desde o século XIX, mas destacava especialmente a história de Antônio e sua busca pelos tesouros deixados pelo pai. É engraçado ver minha história contada em um museu, comentou Antônio durante a inauguração. Me sinto importante demais. Pai, sua história é importante, disse Patrícia. É uma lição sobre perseverança, fé e transformação que pode inspirar muitas pessoas. O museu rapidamente se tornou atração turística, recebendo visitantes de várias partes do estado. Muitos vinham especificamente para conhecer a história do homem que encontrou um tesouro cavando o quintal. Durante uma dessas visitas, uma senhora de aproximadamente 70 anos se aproximou de Antônio. O senhor é o Antônio Pereira? Sou sim, senhora. Meu nome é Helena. Vim aqui porque sua história me lembrou da minha. Como assim? Meu marido partiu há 3 anos e me deixou uma casa velha que eu queria vender. Mas encontrei umas cartas antigas dele falando sobre algo valioso escondido na propriedade. E o que a senhora fez? No começo achei que era fantasia de velho, mas depois de conhecer sua história, resolvi investigar melhor. E descobriu alguma coisa? Descobri que meu marido havia guardado uma coleção de obras de arte que vale uma fortuna. Estava tudo em um compartimento secreto no porão da casa. Que maravilhoso! Mas o mais importante é que isso me deu um propósito novo na vida. Estou usando o dinheiro para criar uma casa de apoio para idosos carentes da minha cidade. Histórias como a de Helena se repetiram várias vezes. A história de Antônio havia inspirado muitas pessoas a não desistir de seus sonhos e a procurar oportunidades onde outros viam apenas dificuldades. Gabriel, você percebe que nossa história está ajudando outras pessoas? Comentou Antônio. Percebo, seu Antônio, e acho que esse é o verdadeiro valor do que conquistamos. Não é só o ouro que encontramos, é a esperança que estamos espalhando. 3 anos depois da descoberta da primeira carta, Antônio estava celebrando seu 700º aniversário com uma grande festa na propriedade. Compareceram não apenas familiares e amigos,
mas também muitos funcionários da mineradora, beneficiários dos programas sociais da fundação e visitantes que haviam conhecido sua história através do museu. Durante a festa, o prefeito da cidade fez um discurso especial. Senhor Antônio, em nome de toda a comunidade, queremos agradecer por tudo que o senhor fez por nossa região. Quando o senhor começou a cavar seu quintal há 3 anos, muitos pensaram que estava perdendo o juízo. Mas o senhor estava, na verdade, encontrando um caminho para transformar nossa cidade. Hoje temos mais empregos, melhor educação, mais oportunidades para nossos jovens e um exemplo de como a perseverança pode mudar destinos. Por isso, queremos anunciar que a rua onde fica sua propriedade será renomeada como Rua Pedro Pereira, em homenagem ao seu pai, que plantou as sementes de toda essa transformação. Antônio ficou emocionado com a homenagem. Prefeito, minha família e eu ficamos muito honrados, mas quero deixar claro que nada disso teria sido possível sem o apoio de toda a comunidade. Quando comecei a cavar, muitas pessoas se preocuparam comigo, mesmo achando que eu estava agindo de forma estranha. Essa preocupação genuína foi fundamental para que eu não desistisse. E depois, quando descobri os tesouros, muitas pessoas me ajudaram a transformar uma riqueza individual em benefício coletivo. Isso mostra o caráter especial desta comunidade. Após os discursos oficiais, a festa continuou com música e dança. Antônio observou as pessoas se divertindo em sua propriedade e se lembrou de como tudo havia começado. 3 anos antes, era um homem solitário, endividado, cavando buracos em desespero. Agora era o centro de uma rede de relacionamentos que incluía família, amigos, funcionários e uma comunidade inteira que se beneficiava de seu sucesso. Em que está pensando, vovô? Perguntou Marina, que agora tinha 18 anos e havia ingressado no curso de administração da universidade local. Estou pensando em como a vida pode mudar rapidamente quando temos coragem de acreditar em nossos sonhos. O senhor nunca duvidou? Duvidei muitas vezes, minha neta. Houve noites em que quase desisti, mas sempre que estava prestes a parar, lembrava das palavras do meu pai na carta. Não deixe ninguém saber. Como assim? Ele sabia que haveria pessoas que tentariam me impedir de encontrar o tesouro. Então me alertou para ser discreto e persistente. E o senhor foi. Fui. E aprendi que às vezes precisamos ignorar as opiniões dos outros para fazer o que é certo para nós. Rodrigo, agora com 16 anos e fascinado pela engenharia de Minas, se juntou à conversa. Vovô, o senhor pretende expandir mais a mineradora? Pretendemos expandir, mas de forma sustentável. Queremos sempre pensar no impacto ambiental e no benefício para a comunidade. E o senhor vai me ensinar a trabalhar na empresa? Vou ensinar tudo o que sei, Rodrigo, mas primeiro você precisa estudar muito para entender não apenas como extrair ouro, mas como fazer isso de forma responsável. Vou estudar, vovô. Quero continuar o trabalho da família. Conversas como essa se repetiam durante toda a festa. A terceira geração da família estava crescendo com a consciência de que havia herdado não apenas riqueza material, mas também responsabilidade social. Gabriel se aproximou de Antônio durante a festa. Seu Antônio, posso fazer um anúncio? Claro, meu filho. Gabriel pegou o microfone e chamou a atenção de todos. Pessoal, quero aproveitar esta festa para compartilhar uma notícia. Júlia e eu vamos nos casar no próximo mês. A multidão aplaudiu entusiasmada. Antônio ficou emocionado ao ver que o casal que se conheceu durante suas escavações havia se apaixonado. E queremos pedir a bênção do seu Antônio, que foi quem nos uniu, continuou Gabriel. Antônio se levantou e abraçou o jovem casal. Vocês têm minha bênção e minha gratidão. Vocês são como filhos para mim. Júlia, agora formada em pedagogia e coordenadora dos programas educacionais da Fundação, estava visivelmente emocionada. Seu Antônio, quando conheci o senhor cavando no quintal, jamais imaginei que seria o início de uma nova família para mim. Família se escolhe pelo coração, minha filha, e vocês sempre foram parte da nossa família. A festa continuou até tarde da noite,
Quando finalmente todos foram embora, Antônio ficou na varanda observando a propriedade à luz da lua. Patrícia se aproximou e sentou ao lado do pai. Pai, como se sente sendo o patriarca de tudo isso? Me sinto grato, filha, muito grato. Grato por quê? Por ter tido coragem de acreditar na carta do meu pai. Por ter encontrado pessoas como Gabriel e Júlia. Por ter vocês ao meu lado. Por poder ver nossa família crescer e prosperar. E principalmente por poder usar nossa fortuna para ajudar outras pessoas. Pai, posso confessar uma coisa? Claro. Quando cheguei aqui há 3 anos e vi o senhor cavando, eu realmente achei que estava perdendo o juízo. Eu entendo. Era uma situação muito estranha mesmo. Mas agora entendo que o senhor estava, na verdade, mostrando uma sabedoria que eu não conseguia compreender na época. Que sabedoria? A sabedoria de saber que, às vezes, precisamos parecer loucos para os outros para conseguir fazer o que é certo para nós. Antônio sorriu ao ouvir suas próprias palavras repetidas pela filha. E qual a lição que você tira de tudo isso, Patrícia? Que não devemos descartar os sonhos das pessoas mais velhas como fantasias. Às vezes elas sabem coisas que nós, mais jovens, não conseguimos compreender. E que a experiência de vida pode ser o melhor guia para tomar decisões que parecem impossíveis. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando as estrelas. Pai, o senhor sente que cumpriu a missão que o vovô Pedro deixou? Sinto que cumpri e fui além. Ele queria que eu protegesse a família das dívidas. Consegui isso e ainda criamos uma empresa que vai sustentar nossa família por gerações. Mas principalmente conseguimos transformar uma herança individual em benefício para toda uma comunidade. E isso, filha, é mais valioso que qualquer quantidade de ouro. Na manhã seguinte, como todas as manhãs dos últimos 3 anos, Antônio acordou cedo e foi caminhar pela propriedade. Parou no jardim que havia sido plantado no local do primeiro buraco que cavou. A placa em homenagem ao pai estava rodeada de flores coloridas que Patrícia cuidava carinhosamente. Obrigado, pai, disse em voz baixa para a placa, por ter confiado em mim e por ter me deixado uma herança que mudou não apenas nossa família, mas toda uma comunidade. Gabriel se aproximou, como fazia todas as manhãs para discutir o trabalho do dia. Bom dia, seu Antônio. Dormiu bem depois da festa? Muito bem, Gabriel, e vocês? Também, Júlia está radiante com os preparativos do casamento. Como está a organização? Indo bem. Queremos uma cerimônia simples, mas significativa, e gostaríamos muito que o senhor fosse nosso padrinho. Antônio ficou emocionado com o convite. Seria uma honra, meu filho. Eles caminharam juntos em direção à mina, onde outro dia de trabalho produtivo os aguardava. Gabriel, você já parou para pensar em como nossa vida mudou desde aquele primeiro dia, quando você me ajudou a cavar? Penso nisso todos os dias, seu Antônio, e sempre chego à mesma conclusão. Que conclusão? Que foi o melhor dia da minha vida. O dia em que conheci uma pessoa que me ensinou que vale a pena acreditar nos sonhos impossíveis. E que me deu uma família e um propósito que eu nunca imaginei que poderia ter. Antônio pôs a mão no ombro do jovem. Gabriel, você sabe que tudo isso só foi possível porque você teve coragem de ajudar um velho que parecia estar ficando louco, né? Eu sei. Mas também sei que o senhor teve coragem de confiar em mim quando nem me conhecia direito. E, principalmente, teve coragem de perseguir seus sonhos quando todo mundo duvidava. Eles chegaram à entrada da mina, onde Roberto Júnior já estava organizando as atividades do dia. Bom dia, sócios, cumprimentou Roberto Júnior. Bom dia, Roberto. Como estão as coisas hoje? Excelentes. Os geólogos confirmaram que ainda temos material para pelo menos mais 20 anos de exploração sustentável. E isso significa que nossa empresa pode continuar gerando empregos e benefícios para a comunidade por muito tempo ainda. Antônio observou o movimento ao redor da mina. Funcionários chegando para mais um dia de trabalho, equipamentos modernos funcionando com eficiência, um ambiente de trabalho seguro e produtivo. Era difícil acreditar que tudo aquilo havia nascido de um homem solitário cavando buracos no quintal com uma pá velha. Roberto, posso confessar uma coisa? Claro, Antônio. Às vezes ainda acordo achando que tudo isso é um sonho.
Pois não é, amigo. É o resultado da sua coragem e da nossa determinação em fazer as coisas certas. Durante o dia, Antônio recebeu várias ligações de pessoas interessadas em conhecer sua história. Jornalistas, estudantes, empresários que queriam aprender com sua experiência. Uma das ligações foi particularmente interessante. Era um documentarista de São Paulo que queria fazer um filme sobre sua história. Senhor Antônio, sua história tem todos os elementos de um grande filme. Suspense, perseverança, reviravoltas e principalmente uma mensagem positiva sobre nunca desistir dos sonhos. E como seria esse filme? Gostaríamos de contar desde o início. Sua vida antes da descoberta da carta, os primeiros dias cavando sozinho, a pressão dos vizinhos e do Mário Brandão, a ajuda do Gabriel e da Júlia, até chegar à transformação atual. E qual seria o objetivo? Inspirar outras pessoas a acreditarem em seus sonhos e a usarem suas conquistas para beneficiar suas comunidades. Antônio conversou com a família sobre a proposta. Todos concordaram que seria uma boa forma de espalhar a mensagem de esperança e perseverança. Mas com uma condição, disse Antônio ao documentarista. Parte dos lucros do filme deve ser destinada à nossa fundação educacional. Combinado. Na verdade, isso torna a história ainda mais inspiradora. 6 meses depois, as filmagens do documentário começaram. A equipe passou 3 semanas na propriedade, entrevistando Antônio, a família, Gabriel, Júlia, Roberto Júnior e muitos membros da comunidade. É emocionante ver nossa história sendo contada para o mundo, comentou Patrícia durante uma das filmagens. Espero que possa realmente inspirar outras pessoas, respondeu Antônio. Durante as entrevistas, muitas reflexões interessantes surgiram. Uma delas foi quando o diretor perguntou a Antônio sobre o momento mais difícil de toda a jornada. Foi quando a assistente social veio questionar minha sanidade mental. Naquele momento, me senti completamente sozinho e incompreendido. E qual foi o momento mais gratificante? Foi quando percebi que nossa descoberta poderia beneficiar não apenas minha família, mas toda a comunidade. Esse foi o momento em que entendi que havíamos encontrado algo muito maior que ouro. Gabriel também deu depoimentos emocionantes. O que mais me impressiona no seu Antônio não é ter encontrado um tesouro, é ter sabido transformar esse tesouro em benefício para tantas pessoas. Ele poderia ter ficado rico e pronto, mas escolheu usar a riqueza para construir algo duradouro que beneficiasse toda a região. Júlia falou sobre como a experiência mudou sua percepção sobre idade e sabedoria. Aprendi que não devemos subestimar as pessoas mais velhas. Elas têm uma experiência de vida que pode ser muito valiosa se soubermos ouvir e aprender. E aprendi que, às vezes, as pessoas que parecem estar fazendo coisas estranhas estão, na verdade, sendo mais sábias que todas as outras. O documentário foi lançado 1 ano depois e se tornou um sucesso nacional. A história de Antônio inspirou milhares de pessoas a não desistirem de seus sonhos e a procurarem formas de usar suas conquistas para beneficiar outros. Como resultado da repercussão do filme, a mineradora São Pedro recebeu várias propostas de parcerias e investimentos. Mas Antônio e a família foram cuidadosos em escolher apenas parcerias que estivessem alinhadas com seus valores de responsabilidade social e sustentabilidade. Pai ofereceram muito dinheiro para expandir rapidamente a operação, contou Patrícia, mas seria à custa do meio ambiente e das condições de trabalho. E o que você respondeu? Que preferimos crescer devagar e de forma responsável. Nosso objetivo nunca foi ficar ricos rapidamente, mas construir algo duradouro e benéfico. Muito bem, filha. É exatamente assim que deve ser. 5 anos após a descoberta da primeira carta, Antônio estava celebrando seu 73º aniversário. A festa foi menor que a do ano anterior, mais íntima, apenas com família próxima e amigos especiais. Durante a festa, ele fez um balanço de tudo o que havia acontecido. Quando encontrei a carta do meu pai, há 5 anos, eu era um homem solitário, endividado e sem perspectivas. Hoje sou cercado de família, amigos e propósito. Quando comecei a cavar, as pessoas pensavam que eu estava ficando louco. Hoje nossa história é contada como exemplo de perseverança e transformação.
Quando encontrei o primeiro tesouro, poderia ter resolvido apenas meus problemas pessoais. Hoje nossa descoberta beneficia centenas de famílias. Tudo isso me ensinou que a vida pode mudar completamente quando temos coragem de acreditar nos nossos sonhos e sabedoria para usar nossas conquistas em benefício de outros. Gabriel, agora casado com Júlia e pai de uma menina de 2 anos, fez um brindis especial. Seu Antônio, quero agradecer por ter me ensinado que a verdadeira riqueza não está no que ganhamos, mas no que construímos para as próximas gerações. Nossa filha está crescendo em um mundo melhor por causa do que o Senhor construiu aqui. E isso é mais valioso que qualquer tesouro. Júlia acrescentou, e quero agradecer por ter me ensinado que não devemos julgar as pessoas pelos seus sonhos, por mais impossíveis que pareçam. Às vezes, os sonhos impossíveis são os únicos que valem a pena perseguir. Ricardo, que havia se mudado definitivamente para a região e se tornado diretor operacional da mineradora, falou em nome dos filhos. Pai, meus filhos estão crescendo com valores que só foi possível ensinar por causa do exemplo que o Senhor deu. Eles aprenderam que trabalho árduo, perseverança e generosidade são os verdadeiros tesouros da vida. Patrícia, emocionada, fez o último brindis da noite. Pai, quando vim aqui há 5 anos para convencê-lo a parar de cavar, eu pensava que estava protegendo o Senhor de uma obsessão destrutiva. Hoje entendo que o Senhor estava, na verdade, me protegendo da mediocridade de uma vida sem sonhos. O Senhor me ensinou que vale a pena lutar pelos nossos objetivos, mesmo quando ninguém mais acredita neles. Antônio ficou emocionado com os depoimentos da família. Obrigado por tudo que vocês representam na minha vida. Obrigado por terem acreditado em mim quando nem eu mesmo acreditava completamente. E obrigado por terem me ajudado a transformar uma descoberta individual em benefício coletivo. Após a festa, Antônio e Patrícia ficaram conversando na varanda. Pai, o senhor tem algum arrependimento sobre estes 5 anos? Antônio pensou cuidadosamente antes de responder. Tenho apenas um arrependimento. Qual? De não ter encontrado a carta do meu pai mais cedo. Imagine quantos anos eu poderia ter aproveitado esta vida plena de propósito e relacionamentos. Mas talvez não fosse o momento certo antes. Como assim? Talvez o senhor precisasse passar pela solidão e pelo desespero para valorizar completamente o que conquistou depois. E talvez precisasse da maturidade dos 68 anos para ter sabedoria de transformar riqueza individual em benefício coletivo. A reflexão de Patrícia fez sentido. Talvez tudo tivesse acontecido no momento exato em que deveria acontecer. Você pode estar certa, filha. Talvez se tivesse encontrado tudo isso mais jovem, tivesse usado de forma egoísta. A experiência de vida me ensinou o valor de compartilhar as bênçãos com outros. 6 meses depois, Antônio recebeu uma ligação que o deixou muito emocionado. Era de Helena, a senhora que havia visitado o museu 3 anos antes e se inspirado em sua história para procurar tesouros deixados pelo marido. Senhor Antônio, lembra de mim? Sou a Helena que conheceu sua história no museu. Claro que lembro, Helena. Como está? Muito bem. Ligo para contar novidades sobre a casa de apoio para idosos que criei. Como está funcionando? Maravilhosamente. Já atendemos mais de 100 idosos carentes e temos fila de espera. Mas, principalmente, quero contar que nossa história inspirou outras pessoas. Como assim? Depois que nossa história saiu no jornal local, recebemos contato de várias famílias que encontraram tesouros esquecidos em suas propriedades e decidiram usar para projetos sociais. Que maravilhoso! É como se sua história tivesse criado uma onda de solidariedade. Pessoas redescobrindo valores ocultos em suas famílias e usando para beneficiar suas comunidades. A ligação deixou Antônio profundamente emocionado. Sua história estava inspirando outras pessoas não apenas a procurarem tesouros materiais, mas principalmente a encontrarem formas de usar suas descobertas para beneficiar outros. Gabriel, você ouviu o que a Helena contou? Disse Antônio, compartilhando a novidade. Ouvi, seu Antônio. É incrível como uma boa ação pode multiplicar e inspirar tantas outras. Agora entendo por que meu pai escondeu todos aqueles tesouros. Não era apenas para proteger nossa família,
mas para criar uma oportunidade de transformar vidas. E o Senhor soube aproveitar essa oportunidade da melhor forma possível. Naquela noite, Antônio escreveu uma carta para seus netos, inspirado na carta que seu pai havia deixado para ele. Meus queridos netos, Marina e Rodrigo, quando vocês lerem esta carta, provavelmente eu já não estarei mais aqui. Mas quero deixar algumas lições que aprendi nestes últimos anos. A primeira lição é que nunca é tarde para recomeçar. Quando encontrei a carta do meu pai, aos 68 anos, pensei que fosse velho demais para grandes mudanças, mas descobri que a idade pode ser uma vantagem quando temos sabedoria para tomar boas decisões. A segunda lição é que vale a pena acreditar nos nossos sonhos, mesmo quando todo mundo duvida. As pessoas vão sempre ter opiniões sobre nossas escolhas, mas só nós sabemos o que realmente sentimos no coração. A terceira lição é que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que construímos para beneficiar outros. O ouro que encontramos foi importante, mas o que realmente mudou nossas vidas foi a decisão de usar essa riqueza para ajudar nossa comunidade. A quarta lição é que família se escolhe pelo coração. Gabriel e Júlia não são nosso sangue, mas são nossa família. Escolham bem as pessoas que querem ao seu lado. A quinta e mais importante lição é que cada um de nós tem tesouros escondidos dentro de si. Coragem, generosidade, sabedoria, amor. Estes são os verdadeiros tesouros que podemos deixar para as próximas gerações. Cuidem bem de nossa empresa, mas principalmente cuidem bem de nossa missão. Usar nossos recursos para tornar o mundo um lugar melhor. Com amor e esperança, seu avô Antônio. Fim da história. E agora, queridos ouvintes, chegamos ao final desta história emocionante que nos mostra como a perseverança e a fé podem transformar completamente nossas vidas. O que acharam da jornada de seu Antônio? Vocês acreditam que ele tomou as decisões certas ao usar sua descoberta para beneficiar toda a comunidade? Compartilhem conosco suas impressões nos comentários. E não se esqueçam, às vezes, os tesouros mais valiosos estão bem debaixo dos nossos pés, esperando apenas que tenhamos coragem de procurá-los.